aí, pessoal, beleza? Então, estamos aqui hoje para mais uma aulinha, né? Vamos falar aqui de função afim, tá certo? É aquela famosa polinomial de primeiro grau, tá certo? Função polinomial do primeiro grau, né? Também conhecida como função afim, beleza? E aí, o que é uma função afim, né? A gente pode definir a função afim da seguinte maneira, pessoal. A gente define ela da seguinte forma. Uma função afim, ela vai dos reais nos reais, né? Domínio é os reais contra o domínio também é os reais, onde a f de x ela é do tipo ax mais b, tá certo? Ax mais b. E aí, pessoal, ela vai ter as suas variações, né? Onde esse a e b pertence aos reais. A e b pertence aos números reais. E aí é algo muito simples da gente trabalhar, né? Porque é uma reta, certo? A função afim, seu gráfico é uma reta, tá certo? O gráfico é uma reta. E modela muita coisa, né, gente? Aqueles probleminhas onde você tem aqueles probleminhas do táxi, né? Problemas de salário com parte fixa e comissão, né? Muitas coisas a gente consegue modelar com uma função polinomial do primeiro grau, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês aqui de um exemplo bem simples. Olha lá, f de x igual a 2x mais 1. Isso aqui é uma função afim, né? Isso aqui é uma função afim, onde o nosso a é 2 e o nosso b é 1, tá certo? Um outro exemplo aqui, só para a gente ilustrar, vou botar aqui, ó, menos x mais 4. O nosso a, nesse caso aqui, é o cara que está acompanhando o x, né? Menos 1, e o b é 4, certo? Poderia botar também assim, ó, f de x igual a meio x mais 1. E aí quem é o nosso a e b aqui? O nosso a é meio e o nosso b é 1. E para a gente terminar aqui os nossos exemplos, vou botar assim, ó, f de x igual a 3. E aí, o que aconteceu agora? Vou botar aqui, ó, nosso a agora é 0 e o nosso b é 3. Isso aqui, pessoal, é uma função que a gente chama de função constante. Tá certo? Isso aqui a gente chama de função constante. Repara que ela não tem o x, né? Ela não tem o x. Então é 0x mais b, que nesse caso é 3. Às vezes acontece também de você ter função assim, ó, f de x igual a x. E essa aqui, quem é o nosso a? Nosso a é 1 e nosso b é 0. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem a função identidade. Tá certo? Lembrando que em qualquer função f de x é igual a y, né? E aí o que a gente está falando aqui, a gente está falando de funções, né? Ou seja, y igual a 2x mais 1, y igual a meio x mais 1, né? Em alguns casos você tem a e b, em outros casos você só tem o a ou você só tem o b, né? Isso não vai fazer diferença, mas o fato é que nós temos funções afins, né, nessas condições. Beleza? Muito bem. Uma coisa que a gente gosta de fazer muito, né, é calcular os valores, né? Então vamos aqui para um outro exemplo aqui para vocês entenderem o que a gente quer aqui, né? Calcular, por exemplo, a f de 2, a f de menos 3 na função aqui, ó, 5x mais 1. Aí o que você tem que fazer? Só substituir, né? No lugar do 2 você bota, no lugar do x você bota o 2, então você vai ter f de 2 igual a 5 vezes 2 mais 1. Então a f de 2 é 11, né? Porque 5 vezes 2 10 mais 1 11. Legal. E a f de menos 3, por exemplo? A f de menos 3 vai ser 5 vezes menos 3 mais 1. E aí a f de menos 3 vai ser menos 15 mais 1 dá menos 14. Legal. Para concluir aqui, vou botar aqui a f de 1 quinto, por exemplo. A f de 1 quinto. O que é a f de 1 quinto? É 5 vezes 1 quinto mais 1. Repara, gente, que eu estou pegando valores aleatórios, né?
né, pegando valores positivos, negativos, fração, não tem problema nenhum nisso. Né? 5 vezes 1/5 dá 5 sobre 5, que é 1. Né? 1 mais 1 é 2. Então f de 1/5 é 2. Isso aqui, pessoal, é a gente encontrar valores numéricos da função. Tá? E aí, o que a gente vem a falar agora? Né? A gente vem falar do gráfico. Né? Como é que a gente constrói gráfico? Né? A gente constrói gráfico da seguinte forma, tá, pessoal? O gráfico de uma função afim, né? Gráfico de uma função afim. Uma maneira, a gente já sabe, já falei que é uma reta, né? É uma reta. E a gente consegue encontrar algumas coisas muito interessantes no gráfico da função afim. Lembrando que a função afim, como eu já falei, ela é ax mais b. E aí, esse a e esse b, eles têm algumas características interessantes. Esse a, pessoal, ele é a taxa de variação da função. E esse b, ele é o valor inicial da função. O que é isso? Vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar para vocês o que vem a ser isso. Taxa de variação e valor inicial. Né? Para isso eu vou fazer um gráfico aqui. Vou fazer um gráfico muito simples. 2x mais 1. Vou botar mais 3, que eu já usei mais 1 ali, né? Vou botar 2x mais 3, por exemplo, tá? E aí, como é que eu vou fazer esse gráfico, pessoal? Vou botar aqui. Como é que eu vou fazer esse gráfico? Vou pegar aqui um plano cartesiano, né? Lembrando como é que a gente faz o plano cartesiano. Vou pegar um plano cartesiano aqui, ó. E a gente está acostumado a fazer. Gráfico marcando pontos, né? Vocês estão acostumados a fazer gráfico marcando pontos. E aí você faz uma tabelinha de valores, né? E depois vai lá, marca os pontinhos e liga. Beleza? Então a gente vai fazer algo parecido com isso. X e Y. Se eu botar aqui x igual a menos 1, depois vou botar x igual a 0, depois vou botar x igual a 1. E aqui no y, pessoal, eu vou botar y igual a 0. Tá certo? Para a gente descobrir esses valores. Tá? E a nossa função, lembrando que y é o nosso f de x, né? Y é a nossa f de x. Então, eu posso até escrever aqui, ó, x f de x, tá certo? Na minha tabela, que é o meu próprio y. Lembrando que esse eixo é o y e esse eixo aqui é o eixo x, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa função, que é a nossa função que eu falei, ó, 2x mais 3. Vamos pegar a nossa função 2x mais 3 e vamos fazer os cálculos, tá certo? Vamos fazer os cálculos. Vou deixar isso aqui. Vou pegar essa função aqui, vou botar aqui mais pertinho da gente. Tá certo? E aí vou pegar esse camaradinho aqui e vou jogar aqui para baixo. Então vamos pegar isso aqui assim. Vamos arrumar isso aqui. Para ficar bem bonitinho pra gente. Ó. Essa tabelinha aqui. Ó. Vamos baixar isso aqui um pouquinho. Agora vamos lá. Então a gente vai fazer essa tabelinha aqui. Certo? E depois vamos marcar esses pontinhos aqui no gráfico. Para vocês verem o que eu estou falando com vocês. E a gente entender o que é taxa de variação e valor inicial. O que é isso aqui, pessoal? A gente está aqui, ó. Quando o x é menos 1, eu vou fazer a f de menos 1, certo? Então vai ficar 2 vezes menos 1 mais 3. 2 vezes menos 1 mais 3 dá menos 2 mais 3. Isso dá 1. Então menos 1 equivale a 1 aqui. Aí vamos para o zero, né? F de 0. Quem é a f de 0? 2 vezes 0 mais 3. E isso aqui deu 3. E aí vamos para a f de 1. Aqui deu 3, né? Aí vamos para f de 1. 2 vezes 1 mais 3. Isso aqui dá 5. Agora, pessoal, olha o que eu fiz. Eu fiz o contrário. Agora eu botei aqui, ó, um valor onde f de x é 0. Ou seja, aqui no lugar desse f de x vai entrar quem? Vai entrar o 0. E aí eu vou ter 0 igual a 2x mais 3. O que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar, o 3 vai para o outro lado, né? Vai ficar 2x
igual a menos 3. E a gente concluiu que o nosso x é menos 3 meios. Legal? Muito bem. Com isso, pessoal, o que é isso aqui? Quando a gente faz aqui, ó, o valor com f de x igual a 0, a gente está encontrando a raiz dessa sua função, né? Porque é a f de x igual a 0, né? Ou seja, quando o y é 0. Quando o y é 0, o x vale menos 3 meios. Ou seja, pessoal, quando nós fizemos isso aqui, nós acabamos de achar os pares ordenados. Ó, menos 1, 1, 0, 3, 1, 5 e menos 3 meios, 0. Tá certo? Eu vou marcar esses pontos aqui e vou fazer a minha reta. Menos 1, 1. No meu gráfico aqui, tá? Você consegue acompanhar comigo, né? Tá bem bonitinho aqui, né? Tá encaixado certinho aqui no na nossa quadrícula, né? Então vamos lá. Menos 1, 1. Menos 1 no x, 1 no y. Esse pontinho aqui. Depois, 0, 3. 0 no x, 1, 2, 3. 3 aqui. Depois, 1, 5. 1 no x, 5 no y. 1, 2, 3. Opa, vamos ter que aumentar esse gráfico aqui, né? Então vamos aumentar o gráfico. Não vou conseguir aumentar assim, mas não tem problema. Eu faço um outro esquema aqui. Que é este aqui, ó. Vamos aumentar nosso gráfico aqui. Tudo bem. Então, aumentamos o gráfico. Vou só pegar esse y aqui e passar ele ali para cima. E vai ficar bonitinho aqui. Então, agora vamos lá, ó, para 1 e 5, né? 1, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui 1, 5. E aí, por fim, ó, menos 3 meios, 0. Menos 3 meios é menos 1,5. Está aqui, ó, 0. Aqui no meio, aqui, ó, menos 3 meios. Então, repara, pessoal, que agora basta eu ligar essa retinha. Vou começar por esse ponto aqui, ó, e vou passar por todos os outros. Tá vendo? Então, observe. Está montado aí o nosso gráfico. É óbvio que ele segue aqui para cima, né? E ele também segue aqui para baixo. Beleza? Então, esse aqui é o gráfico da função 2x mais 3. E aí, pessoal, dá para a gente ver algumas coisas aqui, né? Dá para a gente ver, em especial, a taxa de variação e o valor inicial, como eu falei, né? O que é valor inicial, pessoal? Valor inicial é você olhar para o seu x, né? Você sai da sua origem, né? E ver aonde é que está iniciando o valor na sua origem. Ou seja, para x, para y igual a 0, para x igual a 0 no caso, né? Para x igual a 0, a gente descobre o nosso valor inicial, tá certo? E para y igual a 0, a gente descobre a nossa raiz. Então aqui, ó, nós temos o valor inicial. Para quê? Para x igual a 0. E aqui, ó, nós temos a nossa raiz. Para o quê? Para y igual a 0. Tá certo? Então, essas relações aqui são importantes. Tá certo? Então, a gente encontrar a raiz e achar valor inicial são coisas extremamente importantes para o que a gente vai fazer agora de estudo na nossa função afim. Tá? Agora, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a taxa de variação, né? A taxa de variação, pessoal, à medida que você anda com o x, você tem que ver o que acontece no seu y. Tá? Então, vamos lá. Se você pegar aqui, ó, nesse pontinho aqui, o que acontece? Você andou uma unidade aqui, tá vendo? Você sai aqui desse menos 1 aqui no x e você anda até o 0. Quando você anda no 0, quantas unidades você andou no y? 1, 2 unidades. Agora, olha de novo. Se você pegar aqui do 0 para o 1,
o 0, você está aqui em cima no 3, tá vendo? Quando o x vale 0, você está aqui no 3. Aí você anda uma unidade, aí você andou para o 1. Do 3, você andou para o 1, andou aqui, ó. Olha quantas unidades acontece no y. Ou seja, 2 unidades, tá vendo? Ou seja, o que eu estou mostrando para você aqui? Eu estou mostrando que para cada unidade que você anda no x, mais uma unidade no x, você está fazendo 2 unidades no y. Tá certo? E aí, pessoal, é exatamente esse 2 aqui, ó, que é a nossa taxa de variação. Então, pessoal, o que é taxa de variação? É o nosso azinho. Ele é a variação que você faz no x e no y. Ou seja, a cada x que você anda, o que acontece com o seu y. E aí a gente reflete isso fazendo ΔY sobre ΔX, tá certo? Então você vai pegar dois pontos quaisquer, tá certo? Você vai pegar 2 pontos quaisquer e vai fazer. Ah, que pontos são esses? Vai pegar esses dois aqui que a gente tem aqui, ó, menos 1 e 5, e pega o outro ali, ó, 0 e 3. E aí faz ΔY, você vai pegar 3 menos 5. E aqui você vai pegar 0 menos 1. Tá certo? Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Vai ficar o quê? Aqui não é menos 1, né? Aqui é 1. Eu peguei 1 e 5. Vamos corrigindo aqui, ó. 1 e 5, 0, 3. Então vai mudar aqui o sinalzinho, né? Então vamos aqui. O que vai dar isso aqui, pessoal? 3 menos 5 dá menos 2. E 0 menos 1 dá menos 1. Menos 2 por menos 1, 2. Olha só, gente, que coisa linda. Esse 2 é exatamente esse 2 aqui, né? Wagner, dava certo para qualquer valor que eu pegasse? Sim, dava certo. Se você pegar menos 1 e 1, e você pegar 1 e 5, faz. Aqui, ó, vai pegar, ó, 5 menos 1, 1 menos menos 1. Quanto dá isso aqui? 4. Menos menos 1 dá 2, né? 4 por 2, 2. Caramba, é esse mesmo 2 aqui. Então, pessoal, fazer taxa de variação nada mais é que você pegar 2 pontos, estabelece um como final, um como inicial, e descobre qual é a taxa de variação da sua função, né? Então, se você consegue encontrar a taxa de variação da sua função, poxa, você descobre o A da função. E o valor inicial, pessoal, nada mais é que quando você tem x igual a 0. E aí você olhando aqui x igual a 0, tá aqui, ó, x igual a 0, o valor é 3. Caramba, então o valor inicial, por um acaso, quando você tem x igual a 0, vai zerar e vai ficar apenas o b. Tá certo? Vai ficar apenas o b. Então, a gente consegue calcular o valor inicial e conclui que é o b. Certo? O valor inicial é o b. Ou seja, quando x é 0. E aí, pessoal, essas são as informações que a gente precisa para fazer um gráfico, tá? E aí, a gente pode concluir aqui, ó, vamos concluir a aula de hoje da seguinte maneira. Eu consigo, vou fazer aqui 2 gráficos, tá? Vou fazer 2 gráficos aqui, generalizando a parada, tá? Vamos fazer 2 gráficos aqui, generalizando o que eu estou acabando de falar para vocês. Quando acontece dessa nossa taxa de variação ser positiva, o gráfico ele é crescente. Quando acontece da nossa taxa de variação ser negativa, o gráfico é decrescente.
Aqui nós temos um gráfico de quê? De uma função do primeiro grau ou função afim, tá certo? F de x igual a x mais b. Onde esse nosso A, ele é a taxa de variação, ele é um delta y sobre um delta x, e esse B é o nosso valor inicial. Tá? E aí, pessoal, quando você corta o eixo aqui no y, você tem exatamente o B. Por que, Wagner? Porque exatamente quando o x é zero, né? Isso, muito bem. E aí, quando você corta aqui no eixo y, você tem menos b sobre a, que é o quê? Que é a nossa raiz. Tá? Aí você me pergunta assim, Wagner, e como que é essa história de raiz? Como é que é a história da raiz? Raiz não é quando você tem y igual a zero, ou seja, quando f de x é zero. É o nosso quê? É o nosso zero da função. Não é isso? Raiz é o zero da função. Né? Como raiz é o zero da função, pessoal, o que eu posso fazer? Eu pego essa minha função, f de x igual a x mais b, e coloco aqui zero, igual a zero. Quando eu igualo a zero, eu vou ficar com zero ax mais b. E aí, só passar para o lado, né? Vai ficar ax igual a menos b. Então, x é igual a menos b sobre a. Isso aqui, genérico, né? Então, zero da função do primeiro grau, né? Da função afim, é sempre x igual a menos b sobre a. Beleza? Então, isso aí é o que eu tinha para vocês hoje, tá? E vamos nessa, pessoal. Eu vou parando por aqui, certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Deixa o like, compartilha com os amiguinhos e vamos nessa. Abraço, fui!